Salmo de número 23. Enquanto você abre aí, eu quero contextualizá-los, dizendo que nós estamos pregando numa série de mensagens sobre Davi. Este será o penúltimo sermão, se Deus assim conduzir, e provável que domingo que vem eu feche então esta série. E o que nós fizemos ao longo da jornada da história de Davi foi olhar para o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, que descreve para nós a narrativa da vida de Davi. Nós fizemos 17 mensagens, que estão todas elas disponíveis no canal do YouTube da igreja, se você assim deseja olhar, acompanhar, rever estas mensagens. E aí então nós paramos nessa sequência histórica de Davi, depois que Davi havia cometido alguns erros, a vida dele tinha ficado um tanto quanto que difícil, e nós fomos olhar os salmos que Davi escreveu. E Davi escreveu muitos salmos. Davi não deve ser apenas conhecido por você e por mim como aquele indivíduo que fez determinadas coisas. Deus separou Davi para ser o maravilhoso salmista de Israel. Ele chega a descrever a si mesmo como aquele que o Espírito do Senhor estava sobre ele, para que ele pudesse compor os salmos que nós temos. Naturalmente não é todo o livro dos salmos que foi escrito por Davi, mas muitos dos salmos Davi escreveu. E naturalmente quando nós olhamos para a série de sermões sobre Davi, sobre os salmos, é impossível não olhar para o Salmo 23, o salmo mais conhecido. Salmo de número 23, então, é o salmo que eu escolhi para fechar essa série das mensagens dentro dos salmos de Davi. E aí domingo que vem a gente faz o fechamento da história de Davi, fechando assim esta bela série do ungido do Senhor. Olha o que diz este salmo. Salmo de número 23, diz assim para nós. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Deus, fale conosco de novo, através deste salmo tão conhecido. Este salmo que ao longo da história tem alimentado o teu povo. Use, ó Deus, este salmo para alimentar a nossa vida neste momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, provavelmente este é o salmo mais conhecido da Escritura. Talvez seja o texto bíblico mais conhecido da Escritura. Pelo menos a primeira parte, o primeiro verso, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Até descrentes conseguem recitar essa expressão. Naturalmente que ao longo da história, este tem sido um salmo que tem estado presente com o povo de Deus nos momentos de aflição. As pessoas têm ouvido este salmo, recitado este salmo, lido este salmo, nos momentos mais difíceis da vida. Quantas pessoas num leito de hospital, as últimas palavras que ele ouviu foi este salmo. E depois partiu, e aqueles que eram do Senhor, para estar com o Senhor, para todo sempre. E ouviram deste Senhor é o meu pastor. E depois de alguns minutos, de alguns instantes, encontraram com o pastor da vida deles. Eu mesmo já tive o prazer de ler este salmo, de recitar este salmo, para alguns irmãos que estavam em momentos muito delicados da vida. Alguns, inclusive, já dado o diagnóstico médico que em breve iria partir. E as últimas palavras minhas a estas ovelhas foi um pouquinho deste salmo, no verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E fechando com a ideia da casa, onde aquela pessoa, crente no Senhor, iria morar e habitar.
Quando a gente olha para um salmo como este, tão conhecido, fica sem sombra de dúvida um desafio para nós que vamos pregar. Porque nós não vamos falar muita novidade. Afinal de contas, você já cansou de ler, ouvir e recitar este salmo. Mas como Davi mesmo diz várias vezes, dizendo: Deus, o Senhor colocará nos meus lábios um novo cântico, e não um novo como inédito, mas cantar as mesmas verdades, agora num novo significado. Tomara que isto aconteça com você nessa noite. Que este salmo tão conhecido, você possa sair dizendo que foi um novo cântico para você. Embora este salmo seja conhecido, é triste também constatar que o Senhor deste salmo não é tão conhecido quanto o salmo. O pastor do salmo não é tão conhecido quanto o salmo do pastor. A verdade se dá no fato de que nós iniciamos o salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E muitas pessoas vivem o tempo todo reclamando de coisas que estão faltando. Então algo está errado. Se algo está faltando na vida daquele que conhece esse salmo, daquele que recita esse salmo, talvez ele não conheça o pastor deste salmo. Há também um desconhecimento na totalidade das imagens usadas neste salmo. A ideia do pastor e da ovelha é, sem sombra de dúvida, uma das metáforas mais conhecidas e mais belas. Mas este salmo não fala só de pastor e ovelha. Talvez você diz: poxa, pastor, como assim? Eu conheço que é pastor e ovelha. Se você olhar o verso 5 e 6, você percebe que aqui houve uma mudança de metáfora. Já não é mais a figura de um pastor e da ovelha. Agora é a figura de um anfitrião e do seu hóspede. Como assim? Você vai ver a figura dizendo de uma mesa: prepara uma mesa. Ovelha não come na mesa. Vai dizer mais, vai dizer: unge minha cabeça. Você não tem o hábito de ungir cabeça de ovelha. Vai dizer de um cálice que transborda. Ovelha não bebe num cálice. Versículos 5 e 6 não é mais a metáfora do pastor e da ovelha. É agora de um anfitrião com o seu hóspede. E eu gostaria que nós olhássemos então para o Salmo com essa visão. Deus como pastor e Deus como anfitrião. O pastor e o anfitrião nos seus relacionamentos com seus filhos. Quando nós olhamos então para a primeira parte do Salmo, do verso 1 ao verso 4, nós encontramos a figura do pastor. E aqui eu quero olhar com você 3 lições deste pastor e o seu pastoreio neste primeiro ponto. Olha como que Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Essa afirmação que Davi faz é de alguém que conhecia, como poucos, a função de pastor. Davi tinha sido um pastor de ovelhas. Antes de Davi ser rei, o que ele fazia era cuidar de ovelhas. E agora que Davi é rei, Davi descreve a sua relação com Deus, baseado naquela metáfora tão conhecida, de um pastor que cuida de ovelha. E o pastor não apenas cuida, mas o pastor governa. A ideia de pastor é a ideia daquele que governa, protegendo a ovelha dos riscos. E Davi diz: sabe de uma coisa? Deus é isso para mim. Deus é como o pastor que cuida da minha jornada. E perceba então, o primeiro ponto é o pastor e o seu pastoreio com as ovelhas. E o pastor com o seu pastoreio com as ovelhas proporciona algumas coisas. Proporciona relacionamento pessoal. Davi vai dizer neste salmo: meu, minha, usando a primeira pessoa do singular muitas vezes. Alguns olham para aqui até disposto, parece um cara egoísta, que não pensa no outro, né? Mas não é isso. O que Davi está externalizando é o fato dele ter um relacionamento tão verdadeiro com Deus, que ele pode se dirigir a Deus na primeira pessoa, dizendo que o Senhor, o Iavé, o Deus da aliança, o Deus que governa sobre tudo e sobre todos, o Deus que habita no alto e sublime trono, ele pode ser chamado do meu pastor, de quem tem um relacionamento pessoal, ao ponto de Davi poder dizer: meu ele. Ele me faz, ele para todas as coisas e trabalha comigo na individualidade. Irmãos, perceber esse relacionamento pessoal que nós podemos ter com Deus é uma grata satisfação.
Porque nem todas as pessoas podem chamar Deus de meu pastor. Em João capítulo 10, que nós lemos na abertura deste culto, Jesus diz que Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E Ele diz, eu tenho ovelhas, eu chamo e elas ouvem. E Ele vai dizer para um grupo logo mais à frente em João 10, vós não ouvistes a minha voz, porque vocês não são das minhas ovelhas. Ser da ovelha do Senhor, ser do pastoreio do Senhor, é um privilégio que você tem. Dentre todos os privilégios, o maior deles é você poder chamar Deus do seu pastor. Deus não é apenas o pastor de um líder religioso, Deus é aquele que você pode chamar de seu. E Davi está dizendo isso, eu tenho um relacionamento pessoal com Deus. Irmãos, pensar neste relacionamento pessoal, numa geração que nós somos muitas vezes conhecidos por número. Nós somos conhecidos na escola às vezes por uma matrícula. Somos conhecidos no trabalho às vezes por uma matrícula. Com Deus você pode saber que Ele conhece você na particularidade, ao ponto dele chamar você pelo nome, e de você poder dizer, Ele é o meu pastor. Esse é o primeiro relacionamento que ter Deus como pastor estabelece. Estabelece um relacionamento pessoal. Mas não apenas um relacionamento pessoal. Proporciona um contentamento. Olha lá o versículo 1 ainda do Salmo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Essa expressão, nada me faltará, deve ser entendida dentro daquilo que de fato foi o propósito de Davi em escrever o Salmo. A expressão nada me faltará não significa que você não vai viver nessa vida sem que falte qualquer coisa para você. Vai faltar algumas coisas, você tem experiência disso. Chega um determinado momento da vida que falta saúde, em alguns momentos falta companhia, em algum momento falta dinheiro. Então como assim que se o Senhor é o meu pastor nada me faltará? Será que Deus então não é o meu pastor, por isso que está faltando estas coisas na minha vida? Não, isso é porque você entende às vezes o texto errado. O que está aqui de fato escrito na língua hebraica é a ideia assim, já que o Senhor é o meu pastor, de nada eu sinto falta. Se eu tenho Deus como pastor da minha alma, eu não sinto falta daquilo que eu não tenho, porque eu tenho o maior, eu tenho o melhor, então eu não preciso sentir falta. Essa é a ideia do Salmo. Davi está dizendo isso, Davi está declarando isso. Davi não está declarando que ele não tem determinadas coisas, Davi está dizendo que as coisas que ele não tem não faz falta para ele, porque Deus é o Senhor dele. O que Davi está declarando é contentamento. É o que Paulo disse naquele texto que nós lemos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Davi está repetindo a mesma verdade. Irmãos, ter contentamento é algo importante na vida, porque nós vivemos, como já descrito, insatisfeitos. Você não convive com pessoa insatisfeita? E aí nós precisamos avaliar se de fato nós entendemos o que é que nós temos em Deus. Se nós temos Deus, por que viver descontente com as coisas? Se nós temos Deus, por que a gente vive murmurando daquilo que nós não temos? Essa realidade do Salmo precisa permear a sua vida, e você precisa sair daqui dizendo, já que eu tenho Deus como pastor, eu não sinto falta de mais nada. Eu estou plenamente satisfeito, porque eu tenho Deus. Por que é que há contentamento nesse relacionamento com Deus? Porque Deus dá descanso. Olha lá o versículo 3, verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Perceba que Davi está dizendo das coisas que Deus faz com ele. Davi não está dizendo que Davi descansa. Davi está dizendo, Deus faz Davi descansar. Ele me faz repousar. É um ato aqui, uma ação forte de Deus. Davi está dizendo, Deus pega e coloca a mão em mim e me faz parar para descansar em lugares belos, para que eu possa ter contentamento nele. Ele me faz parar e repousar. Davi é rei.
Davi tem uma agenda lotadíssima. Davi tem compromissos inúmeros. Davi tem preocupações com o reino. Davi tem preocupações com pessoas, há murmurações. Há um estresse mental enorme. Mas Davi pode olhar para esse relacionamento com Deus e dizer, sabe de uma coisa? Deus tem um meio de tratar comigo, que em alguns momentos Ele me faz descansar. É como um pastor que leva as ovelhas para um campo verdejante, para um pasto cheio de alimento, e faz assim, descansa aqui, refrigera a alma aqui. E refrigera a alma é uma expressão também utilizada na ideia de faz voltar a minha alma, faz voltar a minha força, restaura de novo as minhas forças como dantes. Davi está dizendo, é isso que Deus faz. Deus me faz descansar e Deus me faz ter a força novamente revigorada. Você que tem algum tempo de igreja e de caminhada cristã, você já sentiu alguns momentos que parece que você não tinha mais força, não dá mais vontade de dar mais um passo. E de repente Deus pega você e trata você, revigora você, enche você de força, faz a sua alma voltar de novo. E diz, continua caminhando, porque eu sou o seu pastor, eu estou cuidando de você, eu estou dando contentamento para você, eu estou dando descanso para você, eu estou revigorando as suas forças. É isso que Davi está dizendo, já que o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada, porque quando parece que eu estou na pior, Deus me leva para um descanso profundo. Não é isso que Jesus vai dizer no Novo Testamento? Jesus é a personificação desse pastor aqui. Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. Jesus vai dizer, eu levo a ovelha, ela entra no aprisco, sai do aprisco e acha pastagem. Jesus vai dizer, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo, eu vou dar descanso para você. É só você vir a mim. Irmãos, sabe que Deus nos dá descanso através dos meios que Ele faz. E a ideia de descanso na Escritura é muito importante. Tão importante que quando Deus organiza o calendário do seu povo, Deus dá 6 dias para trabalhar e 1 dia para descansar. E no Antigo Testamento Ele chama esse dia de Shabat, de sábado, que significa descanso, cessar, parar. E Deus está dizendo, eu estou dando para você um dia, para você descansar das coisas desta vida, e você encontrar convívio comigo. No Novo Testamento esse dia é mudado para o primeiro dia da semana, o dia de hoje. O dia que você para as coisas que você faz normalmente durante a semana. E Deus leva você para dar descanso para a sua alma, para revigorar você, para tratar com você, como seu pastor. Ele leva você, conversa com você, alimenta você, e você sai refrigerado, com a alma revigorada, porque Deus deu a você um dia de descanso. Mas quantas vezes eu e você estamos trocando os pastos verdejantes do dia do Senhor por tantas coisas? Mudamos a prioridade da nossa agenda. E nós deixamos a agenda assim, se der tempo eu vou na igreja, não der tempo eu adoro a Deus. Deus está dizendo, não, é o dia para você descansar em mim. E por isso que talvez Deus é o seu pastor, mas você não tem conseguido descansar a sua alma. E você tem tentado, você tem buscado em tantas coisas, mas o seu coração não acha paz, porque você não tem usado os meios que o pastor tem para conversar com você. Você tem ignorado os pastos que Deus tem levado você. Salmo 23, Davi está dizendo, já que o Senhor é meu, Ele não é apenas do outro, Ele não é apenas de Samuel, Ele não é apenas de Abraão, de Isaac e Jacó. E é belo dizer, Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A Bíblia usa essa figura. Mas aqui Davi diz, Ele é o meu, Ele é meu. Se Ele é meu pastor, de nada eu sinto falta. Eu tenho relacionamento pessoal, eu tenho contentamento e eu tenho direcionamento para a vida. Nós precisamos de direcionamento. E Davi vai descrever agora o pastor como aquele que vai guiar.
Olha lá o versículo de número 3, a segunda parte. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Agora, esse pastor está propiciando direcionamento na vida. A vida é passar por uma jornada. Nós estamos como que pessoas sendo conduzidas para um determinado lugar da nossa história. E o que nós precisamos é de alguém que saiba o caminho. Quando você entra numa viagem, o que você precisa é de uma localização exata do lugar que você quer chegar. E aí você coloca no celular e você vai. No passado você abria um mapa, olhava para onde você queria ir e você caminhava. Sair sem saber para onde nós estamos indo vai nos levar para lugar nenhum. Davi está dizendo: o Senhor guia-me pelas veredas da justiça. O Senhor vai conduzindo, vai me empurrando, vai me levando por caminhos retos, por caminhos que agradam a Ele, por caminhos que é chamado de veredas da justiça. E Deus faz isso por amor do próprio nome. Porque Ele nos chamou para ser ovelhas dEle. E essa ideia de ser guiado e conduzido é a ideia de Êxodo. É a ideia da peregrinação, quando Deus tirou Israel lá do Egito. E Deus não leva Israel para o caminho mais rápido. Deus não leva Israel pelo caminho mais fácil. Mas Deus leva Israel pelo caminho que Ele havia escolhido. E Ele vai conduzindo a nação de Israel durante toda a jornada, durante 40 anos, até colocá-los na terra prometida. E Davi está dizendo: Deus é o meu pastor que me guia. Irmãos, na vida, você está em alguma encruzilhada? Você já se deparou numa encruzilhada que você não sabe para onde ir? Volta-se para o pastor da sua vida e diz: guia-me, Deus, em qual caminho eu devo seguir? E Ele vai fazer isso através da própria palavra dEle. A Bíblia é chamada da lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Não é através de versículos isolados para você saber qual é o caminho que Deus vai conduzir. É através de toda a boa palavra que Ele falou, através da Escritura. Não queira você ser o motorista da sua vida, da sua jornada. Davi é rei, mas Davi não quer conduzir a própria vida. Você também não é capaz de conduzir a sua vida. Entregar a vida a você mesmo vai dar PT, vai bater, perda total. É melhor você dizer: guia-me, Deus. E eu vou de carona com o Senhor. E quando Deus vai guiando, há o vale da sombra da morte também presente. É a metáfora da ovelha. E o pastor conduzia a ovelha, descansava a ovelha, refrigerava, dava refrigério para a alma da ovelha. Mas falava para a ovelha: vamos caminhar, vamos caminhar. E tinha alguns penhascos para passar. Alguns caminhos apertados. Alguns vales escuros, perigosos. Que poderia aparecer um lobo a qualquer momento. Que a ovelha poderia dar uma derrapada e talvez caísse. E se tornaria então o vale da sombra da morte. Mas o que é que faria diferente andar por esses caminhos difíceis da vida? Davi vai dizer, olha lá o verso de número 4. Ainda que eu ande por esses caminhos, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por que é que ele não vai temer? Vamos ler? Porque tu estás comigo. Olha que preciosidade. É naquele lugar difícil, Deus está lá. Davi está dizendo isso. Davi está dizendo: tu estás comigo no vale da sombra da morte. O teu bordão e o teu cajado me consolam. É perigoso, parece. Mas o cajado do pastor está lá. Ele está conduzindo. Talvez você esteja no seu vale da sombra da morte. O que você precisa sair daqui sabendo, se você está em Deus, é que Ele está com você. Ele não deixou você de vista. Não é no pastos verdejantes apenas que Ele está, é também no lugar difícil. Você pode dizer nessa noite, sair daqui dizendo: tu estás comigo.
Eu sinto o teu bordão e o teu cajado me conduzindo. E bordão e cajado não é só para massagear. Bordão e cajado às vezes tem que dar uma batidinha mais forte. Para dizer, anda! Porque ovelha é bicho difícil. Ovelha muitas vezes brigava entre si, e a mais forte empurrava, e a ovelha mais fraca caía, e o pastor precisava buscar com o cajado e com o bordão. E Davi está dizendo, o Senhor é esse. Irmãos, pensa na vida de Davi. Pensa Davi naquelas cavernas enquanto fugia de Saul. Pensa quão vale da sombra da morte eram aqueles momentos para ele. Davi está dizendo, tu estava lá. Tu nunca me abandonastes. Irmãos, essa é a imagem deste primeiro salmo, dessa primeira figura de linguagem no salmo. O pastor e o seu pastoreio. Talvez você conhece muito do salmo. Talvez você não conhece dessa realidade na sua vida, do pastor que pode dar relacionamento pessoal com você. Você pode sair daqui não chamando Deus mais do Deus dos seus pais, mas chamando Ele do seu Deus, tendo uma experiência real e transformadora com Ele. Você pode sair daqui aprendendo a colocar nele o ponto de contentamento. Já que eu tenho Deus, de nada eu sinto falta. Você pode sair daqui nessa noite, sabendo que Deus é quem direciona a sua vida, conduzindo e consolando. Mas eu quero chamar a sua atenção para a segunda e última lição. Se a primeira então é a figura do pastor e da ovelha, a segunda metáfora aqui neste salmo é o anfitrião e a sua recepção de gala para o hóspede. O anfitrião e a sua recepção de gala para o hóspede. A partir do verso 5, então, como eu disse, muda agora a figura. Você não deve mais pensar que é uma ovelha aqui. Não faz sentido. Ovelha não come na mesa. Aliás, tem um pastor que até brinca que ovelha, normalmente ela está em cima da mesa, né? Como sendo aquilo que vai ser servido, no caso. A metáfora aqui não é mais de ovelha e pastor, mas a metáfora é de um anfitrião que recebe um hóspede, honrando este hóspede. E como Davi descreve isso? Olha lá comigo então, as descrições de Davi, deste anfitrião e da sua recepção de gala. A mesa posta diante de um adversário. Olha o versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Estranho isso aqui. Que figura é essa? É a figura de um grande banquete sendo feita. E adversários que ao nosso redor querem o nosso mal, querem a nossa ruína. E Davi diz, sabe o que Deus faz? Deus prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos adversários. Os nossos adversários veem como que Deus nos trata de uma forma diferente. É quase que uma pirraça santa, dizendo que olha aqui o que vocês que não gostam deles, olha o que eu faço para eles. Essa é a figura, Davi com os seus inúmeros adversários, ele está dizendo, Deus, prepara-me uma mesa na presença deles, onde eu posso desfrutar de uma comunhão com um grande anfitrião. Saber, irmãos, que nessa vida você terá adversários, lutas e aflições, é uma realidade. Mas saber que o seu Deus tem preparado para você uma mesa, para mostrar para você que Ele supre você diante daqueles que são os seus inimigos, é para encher o seu coração de esperança. É por isso que Davi está dizendo, eu não sinto falta de nada, se eu sei que tem uma mesa lá. Olha que essa metáfora vai ser agora ampliada para a ideia de receber esse hóspede. Olha lá o verso 5 ainda. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me, vamos ler? Unges-me a cabeça com óleo. O que é ungir a cabeça com óleo? Aqui não é nada místico, não é unção com óleo. Não, não é isso. E nem é a unção com óleo terapêutica lá de Tiago, também não é isso. Isso aqui era uma cerimônia muito comum na cultura judaica, de você honrar alguém passando óleo sobre a cabeça dessas pessoas.
Quando você ia, por exemplo, consagrar alguém a rei, era ungido com óleo, o sacerdote, o profeta, fazia várias cerimônias ligadas a isso. E o que Davi está descrevendo aqui é aquilo que Jesus vai reclamar com Simão. Lá no Novo Testamento, Jesus vai conversar com Simão. Simão convida Jesus para uma banquete, prepara uma mesa para Jesus. Mas Jesus entra e Simão não lava os pés de Jesus. E Simão não unge a cabeça de Jesus, porque ele está recebendo Jesus como mais um qualquer. E aí Jesus diz para Simão: Simão, eu entrei na tua casa e você não me lavaste os pés, você não ungiste a minha cabeça. Davi está descrevendo de forma tão diferente daquilo que Simão tratou Jesus. Davi está dizendo: sabe o que Deus faz? Deus prepara-me uma mesa e Deus unge a minha cabeça com óleo. Ele está me recebendo no banquete dele com honras. Ele está honrando a minha presença na mesa dele. Tudo isso diante dos meus adversários. Esse é o grande anfitrião que recebe você, ungindo você com óleo, dizendo: esse é o meu amado, esse tem lugar na minha mesa. E ele prepara então um cálice que vai transbordar. Figura de cálice é a ideia de alegria. O vinho era símbolo de alegria. Ele está dizendo: não é pouquinho não é contado não é dizendo assim, você pode tomar isso aqui, mas só um pouquinho. Não, é transbordante, não para. Você bebe, ele continua enchendo. Davi está dizendo: é isso que o anfitrião faz comigo. Ele enche o meu cálice. Que alegria é isso, irmãos. Que alegria nessa jornada você ser conduzido pelo pastor, ciente de que um dia você vai estar numa mesa. Um dia você vai ser recebido como aquele que venceu a batalha da sua jornada. Um dia você vai ser recebido como aquele que vai beber de um cálice de grande alegria. Davi está dizendo isso. E Davi vai terminar dizendo que esse hóspede tem para ele uma morada eterna. Olha o finalzinho do verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Vamos ler agora? E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. De ovelha se tornou um peregrino. De um peregrino ele se tornou um hóspede. De um hóspede ele se torna alguém que vai morar definitivamente neste lugar que tem uma mesa, um cálice e unção com óleo. Ele está dizendo: e habitarei na tua casa para todo o sempre. Habitar com Deus é o grande anseio do coração dos filhos do Senhor. No jardim do Éden, Deus ia na viração do dia e dava um deslumbre do que é habitar com Ele. E conversava com Adão, dialogava com Adão. Adão peca, quebra com a lei do Senhor. Você encontra no Antigo Testamento símbolos dessa presença de Deus. Na figura do tabernáculo. É construído um tabernáculo e Deus está no tabernáculo com o povo. E o povo desfruta um pouquinho dessa habitação. Quando Davi vive, o que ele tem é o tabernáculo. E habitarei na casa do Senhor. Na mente de Davi é também retornar ao tabernáculo. Ele está dizendo: eu vou poder ir lá no tabernáculo. Mas depois do tabernáculo você tem o templo. Um lugar físico, fixo agora que tem terra, com Salomão. Mas templo já não existe mais. Desde o ano 70 é destruído o templo. E Jesus disse que Ele era o verdadeiro templo. E sabe como que Apocalipse vai fechar o livro? Dizendo: e Deus habitará com o povo. Já não haverá mais templo. O Apocalipse vai dizer: não foi visto nenhum templo, porque Deus mesmo habitará com eles. Davi está dizendo: e eu vou habitar com o Senhor para todo o sempre. O que é todo sempre? A gente não consegue imaginar, a gente tem noção sempre de tempo, mas é algo que nunca acaba. Davi está dizendo: é isso que está reservado, porque o Senhor é o meu pastor. Então eu não preciso sentir falta de nada, porque o futuro que eu tenho é grandioso. Minha pergunta é: você tem consciência do que Deus tem preparado para você? Você tem consciência do que é poder dizer que você vai ter uma mesa farta, um cálice transbordante, e habitando com este Senhor? Nós temos um pouquinho de vislumbre disso. Um dos vislumbres desse é a ceia do Senhor, que nós celebramos uma vez no mês, por exemplo. E Deus prepara uma mesa
na presença dos nossos adversários. Não adversários físicos. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra as forças demoníacas. E nós podemos sentar na mesa do rei já na nossa jornada, ceando com ele, diante dos nossos adversários. E Paulo vai dizer para nós que não há nenhuma acusação contra nós, o adversário não pode erguer a voz dizendo, ele não pode sentar na mesa. Porque o pastor um dia se sacrificou para comprar essa ovelha para ele. Para abrir as portas do palácio e dizer, senta na minha mesa. E não há mais ninguém que pode acusar. De tal forma que nem o seu pecado impede você de sentar na mesa do rei, se você foi tratado pelo pastor que é Cristo. Davi caminha neste salmo, dando a convicção absoluta que estas coisas iriam acontecer. Olha o versículo 6. Por que é que Davi pode ter tanta certeza disso? De que ele vai ter uma mesa, de que ele vai ter o cálice, de que ele vai ter a cabeça ungida, de que ele vai habitar com o Senhor. Olha o verso 6, vamos ler? Bondade certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Você só pode ter certeza que você vai estar na banquete celestial quando Cristo voltar, porque a bondade e a misericórdia de Deus vai seguir você todos os dias da sua jornada. Misericórdia aqui é a palavrinha. Todos os domingos, já é padrão, todos os domingos, nesse finalzinho do culto, passa o caminhão, e aí eu faço essa mesma frase, foi alto e tal e tudo mais. Então, enquanto não passar o caminhão, não terminava o culto. Então, passou o caminhão, está na hora de terminar. A convicção de Davi se dá por essa certeza de que bondade e misericórdia certamente iria seguir ele. E misericórdia aqui é uma palavrinha chamada hesed no hebraico. E nós já até falamos dela em outros salmos. É bondade e fidelidade, misericórdia, amor pactual. A ideia de alguém que fez um pacto, alguém que fez uma promessa, alguém que fez uma aliança. E Davi está dizendo, a misericórdia desse Deus que fez uma aliança, certamente vai me seguir até os últimos dias. E seguir mesmo, a ideia de correr atrás, não vai deixar com que a gente se distancie. É a convicção de que você estará na mesa que Deus preparou no último dia, não é você. Não é a sua santidade, não é a sua fidelidade, é a bondade e misericórdia de Deus que vai atrás de você, agarra você, puxa você, traz você de volta. Não é isso que Jesus disse, quando ele diz, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, das minhas mãos ninguém as arrebata. Você pode sair daqui, se Deus é o pastor da sua vida, ciente de que a bondade e a misericórdia dele vai ir atrás de você por um lugar mais estranho que você for, e trazer você de volta, porque ele tem uma mesa para você, preparada na presença dos adversários. Ele não vai deixar que Satanás e as suas hostes malignas tire você dessa mesa preparada, porque a aliança dele é maior, o amor dele é maior. Mas para quem é tudo isso? É para todos? Não. É para aqueles que podem dizer, o Senhor é o meu pastor. É para aquele que tem relacionamento pessoal. Longe desse sermão poder tranquilizar você de achar que todo mundo vai ter um destino tranquilo. É para aqueles que conhecem a aliança do Senhor. Por isso que nessa noite o que você precisa é pedir que Deus sonde o seu coração. Se você tem esse relacionamento com Deus, Davi vai dizer, já que o Senhor é o meu pastor, não sinto falta de nada. Irmãos, nessa noite nós olhamos para esse salmo tão conhecido, e estudamos ele à luz do seguinte tema, Deus como um pastor e um anfitrião no relacionamento com os seus filhos. Eu espero que você tenha olhado para esse salmo indo além da figura de pastor e ovelha, que você tenha visto pastor e ovelha do verso 1 ao verso 4, onde o pastor proporciona relacionamento pessoal, proporciona contentamento e proporciona direcionamento.
Mas a figura do anfitrião e a sua recepção de gala para o hóspede está muito viva aqui no versículo 5 e 6. Ele prepara uma mesa, ele unge a sua cabeça com óleo, ele te dá um cálice transbordante e ele te dá uma habitação perene com ele. Que você possa habitar com o Senhor para todo o sempre. Figura de pastor é aquele que guarda, que protege, que supre. Figura do anfitrião é aquele que recebe, tem comunhão e se relaciona. Os dois são personificados na figura de Jesus Cristo no Novo Testamento. Ele diz: eu sou o bom pastor. Ele diz: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Comei e bebei do meu corpo e do meu sangue. Alguém que proporciona uma mesa para nós. Vamos orar? Deus, obrigado porque este salmo tão rico das tuas verdades, tão usado ao longo da história, pode nessa noite se manifestar como aquele que pode dar descanso para nós, apresentando o pastor para as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque nós sabemos que temos um anfitrião também. Obrigado, ó Deus, porque nós não éramos dignos de participar da mesa do rei. E nós já participamos da ceia do Senhor aqui, e participaremos das bodas do Senhor para todos sempre. Deus, que a nossa convicção possa ser a mesma de Davi, dizer que já que o Senhor é o pastor da nossa vida, não precisamos sentir falta de nada. Obrigado, ó Deus, porque nós fomos feitos um só rebanho e temos um só pastor, que é o teu Filho Jesus Cristo. No nome dele que nós oramos. Amém.